De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e você. Bom dia, meus queridos amigos da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e você. Meu nome é Carlos, eu sou membro da Associação Médicos Botucatu. E hoje nós estaremos conversando sobre um assunto bastante interessante aqui no nosso programa para a nossa reflexão. Nós contaremos um caso que é narrado por André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está descrito no livro No Mundo Maior. Lá nessa obra, no capítulo 8, intitulado O Santuário Doméstico, André Luiz narra para nós a história do Marcelo. Um caso bastante interessante para a gente analisar. Ele conta para nós que o Marcelo, na atual existência, sofria de um quadro de epilepsia. Para quem não sabe, epilepsia é uma doença neurológica e a pessoa apresenta crises convulsivas, apresenta convulsões. Essas convulsões podem acontecer de várias maneiras. No caso do Marcelo, eram as chamadas convulsões tônico-clônicas. São aquelas convulsões generalizadas, clássicas, em que as pessoas elas perdem a consciência, começam a se debater, porque começa a ter muita contratura, espasmo muscular, e a crise pode durar segundos, pode durar minutos, e a pessoa, quando recobra, quando ela volta, que ela termina, sai da crise, ela fica por um período que a gente fala de confusão, dor de cabeça, ela fica meio desorientada até ela tomar. Geralmente isso dura uma meia hora, até ela voltar para o seu estado normal. Então era isso que o Marcelo sofria. E essas crises convulsivas do Marcelo, ela acontecia especialmente no período noturno. Então geralmente era durante o sono que ele tinha as crises. O Marcelo, quando ele nasceu, ele era uma criança absolutamente normal, não tinha nenhum problema de saúde. Essas crises convulsivas, esse quadro de epilepsia, ele surge a partir dos 14 anos de idade do Marcelo. A epilepsia hoje é uma doença que é tratada pela medicina, especialmente pela neurologia, cuida das pessoas com essa doença. É uma doença que, de modo geral, ela não tem cura, exceto quando você tem uma causa muito clara levando aquilo, mas de modo geral a medicina terrena não consegue identificar a causa. A gente chama de epilepsia primária, ela não tem uma causa e conhecida pela medicina. A epilepsia secundária, você tem um fator, alguma outra doença que está levando a pessoa a ter a crise convulsiva. As secundárias, a depender da doença, a gente consegue reverter. A epilepsia primária, de modo geral, ela não é curável, vamos dizer assim, ela é controlável. A pessoa vai utilizar medicações que vão permitir com que a doença possa ser controlada e a pessoa para de ficar tendo crises convulsivas de maneira repetida. Então esse é o cenário que a gente tem hoje, dentro do conhecimento médico. Mas certamente aqui André Luiz traz para nós informações que vão além a respeito da questão da epilepsia, dessa doença que afetava aqui no caso o Marcelo. E o Marcelo, quando o André Luiz o conhece, ele estava num momento bastante interessante, que era um evangelho no lar. Então, André Luiz, que acompanha Calderaro é um mentor espiritual desse trabalho que se desencadeia ao longo da obra No Mundo Maior. E André Luiz, acompanhando Calderaro, vai até a casa de Marcelo para poder ver o caso dele. E nesse momento, eles estão estudando a questão do cérebro, tanto do corpo físico quanto o cérebro do perispírito, para o André Luiz entender como que todo o funcionamento desse órgão funciona. Então eles vão até a casa do Marcelo. Quando chegam à casa do Marcelo,
eles estão, Marcelo, o pai e a mãe, fazendo um evangelho no lar. E ele vai acompanhar justamente o diálogo entre esses três, né? Entre o Marcelo, entre o pai e a mãe. E aqui é que nós queremos chamar a atenção para essa questão. O André Luiz, então, vai destacar para nós o problema do Marcelo, esse problema da epilepsia. Ele é um problema que vem do passado, ele não é um problema que se inicia na vida presente. Ele conta, ele não narra em detalhes, então a gente não consegue saber exatamente os detalhes, mas o que ele conta é que Marcelo, em existência passada, era uma pessoa muito inteligente, deveria ter uma posição social de destaque, uma pessoa que devia ter algum poder social e político, talvez. E ele fala que Marcelo abusou muito, tanto da sua inteligência quanto da sua autoridade, e ele acabou prejudicando muitas pessoas dessa forma. Ao desencarnar, ele desencarna numa condição de sofrimento muito grande e sofrendo também uma perseguição muito grande dessas suas vítimas, desses espíritos que ele prejudicou. Ele conta que Marcelo permaneceu durante muitos anos aprisionado por esses espíritos e queriam vingança, queriam que ele, né, sentisse tudo aquilo que ele, todo o sofrimento que ele fez, eles passaram. Ele conta que esses espíritos provocavam choques no Marcelo, e isso lá no mundo espiritual, né? Então, eles davam choques no Marcelo, talvez como uma forma de tortura, e esses choques, mais todo aquele processo de envolvimento, mais sentimento de culpa do Marcelo, isso foi provocando lesões no perispírito, e de maneira que o Marcelo, ele vai, quando reencarna, ele vai reencarnar trazendo esse comprometimento que ele sofreu lá no mundo espiritual, e é isso que vai estar envolvido na causa dessa sua epilepsia, dessas suas crises convulsivas. Embora Marcelo, ele coloca aqui, já estivesse numa posição diferenciada. Por quê? Porque ele era bastante consciente em relação ao problema que ele apresentava. Então ele teria, né, se ele não tivesse essa consciência, se ele não tivesse um despertar maior, ele provavelmente teria reencarnado numa condição muito pior. Talvez um grau de deficiência mental, tivesse uma deficiência mental, porque ele não tinha nenhuma deficiência mental, ele tinha a epilepsia, mas cognitivamente ele era perfeito na vida presente, né? Não havia nenhum dano cerebral em termos de cognição, mas ele poderia ter nascido com uma deficiência mental importante, com limitações muito importantes, que é o que acontece muitas vezes quando o espírito está nesse estado como o Marcelo estava. Mas o Marcelo, antes mesmo de encarnar, ele teve esse despertar. Então, quando ele reencarna desejando ajudar essas suas vítimas, então, querendo fazer o bem, querendo reparar aqueles erros que ele cometeu no passado. Essa condição permitiu com que ele reencarnasse, lembrando, né, que quando a gente tem a chamada consciência de responsabilidade, a gente abre muito mais espaço para que o espírito possa atuar, possa agir, possa reparar o erro. Ele não se perde tanto na expiação, que é o que traz a consciência de culpa. A gente está tendo a oportunidade de discutir aqui esses dois aspectos. Consciência de culpa, ela leva muito mais a gente a expiar, a sofrer aquelas condições, enquanto que a consciência de responsabilidade nos dá a oportunidade de trabalhar, de fazer o bem, para reparar os nossos erros do passado. Então ele tinha essa consciência de responsabilidade de uma maneira mais destacada, o que permitiu então que ele reencarnasse numa condição melhor. Então ele vai ter a crise epilética, vai ter, né, o quadro de epilepsia, porque o dano que foi causado é muito grande. E aí eu trago aqui para vocês, né, o primeiro trecho desse capítulo que eu gostaria de ler aqui para
vocês, quando André Luiz narra para nós, né, essa questão do processo saúde e doença. Né? Então ele diz o seguinte, olha, em relação à situação do Marcelo. Né? Por que o Marcelo, mesmo tendo essa consciência de responsabilidade, mesmo estando desperto, ele ainda reencarna com um problema de saúde? Ele diz o seguinte: se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a saúde e a doença, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Então ele diz para nós claramente isso, olha, a gente para construir o mal, para poder, né, fazer algo nesse sentido, foram muito tempo, foi muitos anos para o Marcelo, para cometer os seus erros, sofrer toda aquela perseguição das suas vítimas no mundo espiritual. Então, para reparar isso daí, para você consertar, reequilibrar aquele perispírito, aquela alma, vai tempo, você precisa de tempo. Então, você não consegue também, assim, ele vai reencarnar perfeito, sem nenhum problema. Muito difícil. Na nossa condição espiritual que nós nos encontramos, a gente ainda precisa de tempo para conseguir se reequilibrar de uma maneira adequada. Então, esse é o motivo pelo qual Marcelo tinha suas crises convulsivas. E um outro ponto interessante que ele narra nesse caso é o fato de que, né, por que o Marcelo tinha essas crises convulsivas durante a noite? Por que ela, especificamente, as crises eram desencadeadas no período do sono? O Marcelo, como ele tinha essa disposição em fazer o bem, em reparar o seu erro, o Marcelo ele reencarna numa condição, ele reencarna primeiro numa família que dá um apoio muito grande para ele. Então os pais eram espíritas, estavam, né, com todo esse propósito, trabalho no bem que a doutrina espírita nos ensina. Então isso criava todo um campo de facilidades para que o Marcelo pudesse se envolver em todas essas atividades junto à doutrina. E isso era, na verdade, um grande ponto de equilíbrio dele. E aí o que acontece? Durante o período do sono, no momento em que Marcelo dormia, era o momento em que estas entidades, essas vítimas, esses espíritos que ele prejudicou no passado, se aproximavam dele. Era durante o período do sono. Então era nesse momento, quando essas entidades se aproximavam do Marcelo, ele tinha crise convulsiva. Ele convulsionava enquanto dormia, justamente por essa aproximação. E o ponto, né, central que eu gostaria de contar aqui nessa história era o seguinte: o que o Marcelo notou ao longo da vida dele? Que isso acontece muitas vezes conosco, quando nós estamos vivendo um processo de adoecimento. Lembra que eu falei para vocês que André Luiz conhece o Marcelo no momento em que ele está ali fazendo o Evangelho no Lar com os pais. Ao final do Evangelho no Lar, existe um diálogo entre eles, entre o pai, a mãe e Marcelo. E eles perguntam ao Marcelo, né, o pai pergunta ao Marcelo como ele estava em relação às suas crises convulsivas. E o Marcelo responde a seguinte coisa, né? O pai pergunta, né, tem voltado os ataques noturnos, ou seja, essas crises durante a noite? E Marcelo diz assim: não. A proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, operando com minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor e que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos, e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. Vejam que interessante essa fala dele, ou seja, Marcelo, ele notava que quanto mais ele se envolvia no seu processo de edificação íntima, quanto mais envolvido na prática do bem,
no auxílio ao próximo, quanto mais envolvido mentalmente, dentro de todos esses conceitos, essas reflexões diariamente, tentando manter um padrão mental mais elevado, o que acontecia? A doença controlava muito melhor. Ao passo que, quando ele se distanciava disso, a doença vinha de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais significativa. Ela piorava a doença. O controle da doença era reduzido. O próprio André Luiz fala que quanto mais o Marcelo se edificava, quanto mais atividade no bem, quanto mais auxílio ao próximo ele fazia, menos necessidade de medicação o Marcelo precisava. Então, quanto mais ele avançava, menos remédio. Quanto menos ele se envolvia nisso, pior ficava o controle da doença, mais remédio o Marcelo tinha que tomar. Vejam que interessante isso. E mostra para nós, que muitas vezes a doença ela vem com esse propósito para a nossa vida. Ela vem como uma maneira de nós buscarmos nos alinhar. Ela vem para nos mostrar o caminho. Olha, se você seguir esse caminho, você mais equilibrado, esse caminho do bem, se você dedicar o seu tempo, a sua atenção a isso, a sua doença fica mais controlada. Ao passo que, se não for assim, você pode se desequilibrar e a doença vai vir pior, porque você traz essas questões ainda muito arraigadas no perispírito. Por isso essa doença se manifesta dessa forma. André Luiz faz um questionamento a Calderaro muito interessante, porque ele diz o seguinte: puxa vida, se Marcelo está buscando esse equilíbrio, se ele está tão focado nessa questão, agindo no bem, por que ele ainda tem crises convulsivas quando esses espíritos se aproximam dele durante a noite? Esses seus obsessores, por que ele ainda tem crise? Se ele está com a mente tão elevada, ele deveria se libertar completamente da sintonia desses espíritos e ele não deveria receber esse tipo de influência. No entanto, Calderaro explica um fenômeno, que são os reflexos condicionados de Pavlov. Foi um cientista aqui encarnado e fez um experimento muito interessante com cães. Ele diz o seguinte: olha, você lembra, fala para o André Luiz, você lembra dos reflexos de Pavlov? É isso que acontece com o Marcelo. O que o Pavlov fez? O Pavlov ele fez um experimento em que ele percebeu o seguinte: se o cão, então ele fez isso com muitos cães, se os cães, ao verem um alimento, um pedaço de carne lá, eles salivavam. Aí o que o Pavlov fez? Naquele momento que eles viam a carne e salivavam, o Pavlov tocava um sino. E foi fazendo isso durante muito tempo. Sempre que eles viam a comida, ele tocava um sino. A partir de um determinado momento, ele percebeu que se ele tocasse o sino sem os cães verem a comida, eles salivavam também. Ou seja, eles criaram um reflexo que não existia. Porque ver a comida é instintivo salivar, mas tocar o sino não. Então ele condicionou um reflexo. A mesma coisa acontece aqui com o Marcelo. Ou seja, ele ficou tão condicionado a convulsionar diante daqueles espíritos que estavam perseguindo ele, que bastasse aqueles espíritos chegarem próximo, ele já convulsionava. Ele condicionou esse reflexo, certo? Semelhante ao que o Pavlov mostrou que a gente faz. Isso é algo que a gente vai produzindo no nosso cérebro. Então ele condicionou isso. Então, mesmo tendo as suas vibrações mais elevadas, ainda assim, quando ele via esses espíritos em período de desdobramento durante o sono, ele tinha crise convulsiva. Por isso que isso ainda acontecia. Mas Calderaro fala, porque isto ainda representava a necessidade de avanço do Marcelo, para que ele conseguisse se libertar desta condição. E, por fim, mostra para nós aqui a grande importância do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, como André Luiz narra nesse capítulo, é uma ferramenta valiosa de equilíbrio do indivíduo. Marcelo se valia muito do Evangelho no Lar, que acontecia todas as quintas-feiras na casa dele, para se reequilibrar, mostrando a importância que nós temos
desta prática nas nossas casas. Fica aqui, meus amigos, para a reflexão desta semana, para que a gente possa compreender melhor aquilo que acontece conosco. Muita luz e muita paz a todos.